Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus. E aqui eu já abro os 3 microfones de uma vez. Nunca fiz isso, hein? Nunca fiz isso, primeira vez. Os 3 microfones de uma vez. Você testa a minha antes, esquerda. Vamos testando um por um. Faísca aqui. Vamos testando um por um. Aqui à esquerda, Dr. Cristiano Miller, bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, Luísio. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez no Folha no Ar. É verdade, você esteve bem no início aqui conosco. Logo no início do programa, né? Ainda em março desse ano. E por um outro assunto, por um outro motivo. E agora estou aqui novamente para falarmos dessa experiência muito importante e interessante que tivemos na semana passada na Espanha. Agora, testando o microfone e já saudando aqui o professor Rafael Crespo. Bom dia, Marco. Bom dia, Luísio. Bom dia, meus colegas aqui de bancada, doutor Inês, Cristiano. É um prazer estar aqui também novamente. Estive aqui com o professor Fernando da Silveira. Você só vem bem acompanhado, né? É verdade. Tenho essa sorte. E é um prazer estar aqui novamente para a gente falar desse momento especial que a gente teve na Espanha, de muito aprendizado. E estamos à disposição para comentar também outros assuntos. E daqui à minha direita, a doutora Inês Ururaí. Bom dia, obrigado pela presença. A reitora do Uniflu. Então... Bom dia, Marco. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui para trazer essa notícia acadêmica que para nós é muito importante, a parte que vivenciamos na Espanha em 2 grandes universidades, a Universidade Complutense de Madrid e a Universidade de Burgos, em Burgos. A senhora dizia que na Universidade Complutense de Madrid o assunto era direito, mas também educação de uma maneira geral. E na Universidade de Burgos não, era basicamente direito. Isso, a Universidade Complutense, os painéis temáticos foram diversos. Então, nós tivemos abrangência na área da educação e na área do direito. Então, as vivências acadêmicas foram bem interessantes para o Uniflu, para todos nós que vamos repassar isso aos nossos colegas e alunos. Claro. Rafael, você foi um dos palestrantes lá e como você teve, como para você essa experiência? Primeiro, ficou nervoso? Essa é uma pergunta que eu já faço porque é uma curiosidade minha, né? Porque as pessoas quando começam a falar em público, transferir conhecimento, é uma preocupação muito grande. Isso gera um certo nervosismo, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco nervoso sim, né, Marco? Porque eu estou começando a minha vida acadêmica e lá só tinham pessoas mais assim experientes, né? Com muitas vivências. Então, para mim, foi uma experiência assim, desafiadora. Mas que eu acho que eu consegui superar. No final a boca ficou um pouco seca, mas eu consegui superar. Foi muito válido, assim, algo para mim inesquecível. Foi a minha primeira viagem internacional para um evento acadêmico, então é um conjunto de fatores que, sinceramente, marcaram a minha vida. Eu, sinceramente, nunca vou me esquecer desse momento. E, Cristiano, pró-reitor, o termo é pró-reitor ou vice-reitor? Pró-reitor. Pró-reitor do Uniflu. E como você viu essa viagem, essa transferência, essa troca de conhecimentos? Foi uma viagem, como o Rafael bem ressaltou, e Inês também, inesquecível, né? Porque você tem ali a oportunidade de trocar experiências com outros professores do Brasil também, né, de outras universidades conceituadas aqui do Brasil, e principalmente com professores da Espanha, né, com uma temática que variou de Madrid para Burgos, mas numa experiência realmente inesquecível, né? Você cresce muito com esse tipo de novos relacionamentos, né, de interações, troca de informações sobre o poder judiciário na Espanha, sobre como que funcionam as coisas lá, como que funcionam, e a gente podendo também transmitir para eles as nossas angústias, os nossos sofrimentos aqui, do que a gente pode contribuir para que haja melhorias, tanto, né, no direito espanhol, por que não, mas principalmente para absorver informações que possam melhorar o nosso dia a dia aqui. Estou perguntando uma área que eu também não entendo, que é direito, né? Mas a diferença de detalhes no direito espanhol, no direito internacional, no direito americano, em outros
Vigário. Você vê mais diferenças ou mais semelhanças com o nosso direito, por exemplo? Existem pontos de afinidade, mas também existem pontos de semelhantes, né? Um ponto dessemelhante que eu tive a oportunidade de comentar lá foi a questão da justiça itinerante, que a gente tem aqui no Brasil e lá já não existe. Eu apresentei como funciona aqui no Brasil a justiça itinerante, que foi um instituto criado pela Emenda Constitucional 45, no ano de 2004. Qual é a ideia? A ideia é levar o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público para locais mais próximos à população. Ou seja, é um movimento em que o Poder Judiciário, os órgãos, saem de uma posição, vamos dizer assim, de inércia e vão até a população, facilitando o acesso à justiça. Então, eles acharam isso bem interessante, porque é algo que não existe na Espanha, né? Então foi uma experiência brasileira diferente de como funciona no direito espanhol, que eles gostaram bastante de tomar conhecimento e principalmente tomar conhecimento dos números. Eu mostrei que só no estado do Rio de Janeiro, de 2004 até hoje, 2019, mais de 1 milhão de pessoas já foram atendidas pela justiça itinerante. Então, foi um fato que é uma diferença, né, do ordenamento jurídico brasileiro para o ordenamento jurídico espanhol e que chamou bastante atenção no Congresso, em Burgos, né? E complementando o que o Rafael falou, é muito interessante que a nossa Constituição Cidadã é de 88 e a Constituição Espanhola é de 78. E a nossa Constituição tem bastante semelhanças com a Constituição Espanhola. Então, quanto à parte de cidadania, desenvolvimento dos direitos fundamentais, nós temos uma grande semelhança com a Constituição Espanhola. Mas só um segundo, Foi Marco. Felipe Gonzalez, né? Não era? Felipe Gonzalez? Não era não, antes? 78, estamos falando de ditadura de Franco ainda, né? Ainda, e já a Constituição sendo promulgada na Espanha. Mas ela foi com um resquício, que a gente fala de Franco, a gente fala de Hitler e Mussolini, como eles perderam a Segunda Guerra. Mussolini foi executado, lixado, exposto, e Hitler se matou. A gente tem que ficar só neles, mas esse fenômeno de nacionalsocialismo, de nazifascismo, Salazar, em Portugal. E Franco. Franco foi aliado. A Alemanha, parte da sua máquina de guerra foi treinada na Guerra Civil Espanhola em apoio às forças de Franco. E Franco foi o mais longevo desses ditadores, né? E que aspectos disso ficaram na Constituição Espanhola? A dualidade do que você falou aí, existe uma dualidade lá na Espanha interessante, porque Franco teve o lado brutal da ditadura, mas teve um lado também de muitos avanços, tanto que grande parte da população espanhola ainda tem admiração por ele nessa outra parte que ele tem. E a Constituição, que é de 78, ela já traz esses direitos fundamentais. Então, o acesso à justiça, por incrível que pareça, já está delineado na Constituição de 78. É interessante, porque tem até uma coisa que era usada na Guerra Civil Espanhola, um dos motivos dos republicanos, que era um apanhado de forças legalistas de centro à esquerda, né? E um dos pontos era a reforma agrária. E os soldados de Franco, quando matavam os republicanos e os enterravam, vocês não queriam terra? Toma terra. Uma coisa crudelíssima, né? Pra você ver como é que foi. Mas a Espanha ainda tem essa divisão, vamos dizer assim, até de cultura. Se você apanhar de Madrid para cima, é uma outra cultura. Madrid para baixo são os 3 séculos de dominação árabe, né? Córdoba, Granada, Andaluzia. Isso. Então, as diferenças culturais na Espanha ainda prevalecem hoje. Não, e você tem Múrcia e La Mancha, que são... Lembra muito Nordeste brasileiro, né? São áreas muito pobres, né? E, ao contrário, Catalunha, eles se julgam... A briga do catalão com o madrilhenho é um negócio impressionante. Mas eles odeiam. Na hora da reunião da Espanha, é a Espanha. Catalunha, o basco, o povo basco, falou em Espanha, eles têm um sentimento nacional muito grande. Mas o País Basco, o Atlético Bilbao, até hoje não aceita jogador que não seja basco. É um negócio impressionante, sabia disso? Tem. Pra você jogar no Atlético Bilbao, você não basta ser espanhol, você tem que ser basco. A não ser que você seja estrangeiro. Não, eles não têm estrangeiro. Não tem estrangeiro? Não tem estrangeiro. No Atlético Bilbao, nenhum jogador brasileiro jogou no Não, você tem que ser basco. Tá no estatuto do clube.
Eles falam básico. Mas foi uma vivência muito grande para todos nós. E eu acho que o mais importante foi essa parte de poder trazer o conhecimento que é universal, né? Essa reflexão que pode se fazer através da irradiação de conhecimento, né? Porque o conhecimento é universal. Então, a gente trazer para a nossa instituição, para a comunidade acadêmica, para a comunidade universitária, que a gente vivenciou lá, acho que foi o mais importante, não é, Cristiano e Não, com certeza. Rafael? Com certeza, assim. E o meu tema basicamente girou lá, tanto em Madrid como em Burgos. A questão relativa ao acesso à justiça e muito ligado ao nosso processo eletrônico, né, que hoje em dia, quer dizer, já de alguns anos, a gente vem passando por uma transformação, por uma migração dos processos judiciais físicos para os processos judiciais eletrônicos. Isso, por um lado, significa um ganho bastante interessante, principalmente relacionado ao meio ambiente, agilidade, né? Você não tem mais manuseio de papel, você tem uma perspectiva de que os processos judiciais se tornem mais rápidos, mais céleres. Mas é preciso que as pessoas compreendam que a realidade ainda não é essa, né? A nossa realidade de processo eletrônico, e olha, nós estamos falando de Rio de Janeiro, é um dos principais estados do país. É uma realidade caótica. A gente, ao implementar o processo eletrônico, o que deveria ser o contrário, ou seja, você estabelecer desde logo um sistema único de processamento eletrônico para o Brasil inteiro, para todos os tribunais, foi feito exatamente o contrário. Cada tribunal brasileiro, e são mais de 90, nós estamos falando de Brasil, tribunais estaduais, tribunais federais e tribunais superiores, cada tribunal, num primeiro momento, estabeleceu o seu sistema. Então, você imagina, aqui no estado do Rio, ainda hoje, né, você já tem processo eletrônico há mais de aproximadamente 10 anos, né, desde 2006, já começou a implementação de processo eletrônico. Aqui no estado do Rio, no ano de 2019, nós temos 4 sistemas de processo eletrônico. A Justiça Estadual adota um sistema, a Justiça do Trabalho adota outra e a Justiça Federal adota 2 sistemas paralelos. Ela teve uma migração no ano passado do sistema antigo, que era o Apollo, para o atual, que é o IPROC. Enfim, não vou entrar aqui em detalhes do funcionamento do sistema. Estou relatando a dificuldade, principalmente para a advocacia, de você se preparar para manusear esse sistema. E nós temos que lembrar que 80%, 90% da advocacia brasileira é uma advocacia extremamente sacrificada do ponto de vista financeiro. Nem todo mundo tem condições de se preparar financeiramente para a aquisição de máquinas, de equipamentos que suportem esses sistemas. E isso tem um impacto severo, porque muitos advogados, e é uma realidade que poucos se dão conta disso, muitos advogados estão deixando de advogar por conta disso. Advogados mais idosos, principalmente, estão sendo alijados do mercado pela dificuldade que tem de acesso aos sistemas. E são sistemas absolutamente, além de serem diferentes um do outro, o que já dá uma dificuldade no dia a dia, são sistemas ainda precários do ponto de vista operacional. Não há uma semana que esse sistema não falhe, não fique inconsistente. Ou seja, cada petição que você precisa anexar a um processo, é evidente que isso aí, se o sistema funciona de maneira perfeita, é ótimo. Você está do seu escritório, você protocoliza aquela petição. Só que, na medida em que você, para protocolizar uma petição, demora 1, 2, 3, 4 horas, não faz nenhum sentido. Né? Então, é uma dificuldade que a gente precisou, ainda que de maneira bastante sucinta, evidentemente, pelo tempo, né, de um evento dessa importância, mas levamos esse cenário brasileiro, né, principalmente do sofrimento, dos obstáculos, 4 cenários, né? Para a advocacia brasileira e mais precisamente para a advocacia da nossa região, que precisa ser urgentemente analisado e ter atenção em relação a isso. Porque parece feito para não funcionar, né? Eu não sabia disso. Inacreditável. Mas as pessoas parece feito para ser caótico. Exatamente. O Justiça do Trabalho é um sistema. Justiça Estadual outra e federal 2. 2. Quer dizer, Então, assim, feito para não dar certo. Né? Realmente, a gente tem dias desesperadores. O que é a cara do Brasil, desesperadores, né? Quase sempre, principalmente por estarmos à frente da OAB, quase que diariamente existem reclamações sobre isso. Né? E eu não sei, já me passaram essa informação,
de que, inclusive pelo fato de estarmos em campos, parece, principalmente no que toca à justiça estadual, faltaria uma infraestrutura melhor para suportar o sistema, ou seja, o que ainda é mais grave. Ou seja, o sistema do processo eletrônico, em especial do processo eletrônico da Justiça Estadual aqui em Campos, funcionaria, segundo informações passadas pelo próprio Rio, de maneira ainda pior. Né? Ou seja, então a gente precisa realmente ter uma atenção em relação a esse ponto, porque cada dia que passa a gente espera que as coisas melhorem, mas não é esse o cenário que a gente vivencia. Uma pergunta, Marcos, me permite, vocês lá falaram o quê? Em castelhano? Não, em português. Português? Foi permitido, né? Estou roubando aqui. Doutor Inês falou em espanhol e português. Inês falou. Inês, por favor. Não, o evento permitia que os participantes que não tivessem domínio da língua espanhola falassem a língua nativa, então não tivemos problemas. E o mais importante também, que eu achei na parte acadêmica, é que nós renovamos dois convênios, tanto com a Universidade Complutense quanto com a Universidade de Burgos, para que professores e alunos nossos, professores participassem de jornadas, de eventos, e alunos nossos pudessem cursar algumas disciplinas e trazerem esse conhecimento e nós colocarmos nos nossos históricos na vida acadêmica do aluno. Eu acho que isso é muito importante, porque a vivência é outra, né? A realidade acadêmica é outra, e é muito importante que a gente possa participar e vivenciar de uma realidade que está tão avançada e é tão importante quanto a nossa também, mas que a gente pode fazer essa troca, né, de conhecimentos, como eu falei aqui, o conhecimento universal, fazer essa troca, esse intercâmbio. Espanha, eu tive a oportunidade de conhecer, e Espanha, eu até falei que a gente não citou aqui, além de vocês três, a Sana Gimenez. Ficou lá um pouco, eu falei, pessoal, aproveita mesmo que é um país. A única província que eu não fui foi o País Basco, todas as outras eu fui. Mas é um país, é uma região linda. E Castilho e Leão é linda. Hoje, olha, os dois podem falar. Eles ficaram aqui encantados com Burgos, a história da cidade, né? A universidade. Eu conhecia Burgos. Também não realmente muito bem impressionado. Eu conheço outros lugares da Espanha, mas Burgos... A universidade, ela é enorme. O campus é gigantesco. É uma cidade pequena, né? Quer dizer, relativamente pequena, com 180, 200 mil habitantes, mas que vive, né, a questão universitária. É muito bacana. E o campus, a parte nova, são vários cursos, mas o curso de Direito ficou no Hospital Del Rey, onde é a penúltima parada dos peregrinos para Santiago de Compostela. Então, ela está toda reestruturada, né? Para a gente ter noção, as enfermarias são as coordenações, foram todas conservadas, modernizadas, etc. Mas, assim, o prédio é totalmente histórico, é muito bonito. Mas tem isso na Europa, né? Você vai em prédios... Lindo. E uma questão que a doutora Inês fala com muita propriedade de Burgos, porque ela fez o doutorado dela lá. E o segundo ponto, que ela também não comentou, ela é muito modesta, que ela foi convidada para ser professora visitante da Universidade Complutense de Madrid. Né? Parabéns. Ao longo do próximo ano, ela estará fazendo esse intercâmbio de forma mais intensa. Né? Foi com muito prazer, muita honra, porque foi um convite inesperado. Nós ficamos assim numa reunião e depois foi feito o convite. Para a gente é importante, né, essa participação. Esse intercâmbio, né, entre culturas diferentes, sistemas que são dois países latinos, portanto a base do direito romano é muito grande em ambos. Não sou leigo, mas penso que sim, por questão civilizacional, né, de origem. Mas como o Cristiano falou, é um país bem diferente. Eu até falei isso com o Senado. É um país, assim, impressiona, um país tão pequeno ter tanta diversidade. É verdade. E outra coisa, você vê até na língua, eu sempre falo castelhano depois que eu estive lá. Porque se você fala que é espanhol em Andaluzia, em Andaluzia não, Andaluzia é beleza, mas na Catalunha você apanha. É castelhano, não existe espanhol. Não, e a pronúncia é diferente também. Você tem o idioma basco, você tem o galego na Galícia. E tem o catalão, né? E tem o catalão e tem o catalão valenciano, que na Valência eles falam que é outro idioma. Nas placas, o principal idioma é o catalão. O El País é impresso. Embaixo vem o espanhol e o inglês. O El País é impresso em catalão na Catalunha. Impressionante. Realmente, eu já ouvi várias pessoas conversando em catalão
você pega algumas palavras. É muito parecido com o latim. É uma mistura de português, francês, espanhol, é um negócio... Dizem que são as duas línguas mais próximas ao latim, são o italiano e o catalão. Portanto, difíceis de entender. O romeno também. O romeno é língua latina, mas eu falo as mais próximas ao latim, as mais próximas em forma, em expressão, seriam o italiano, por óbvio, que é Roma, né? É a capital da Itália, e o catalão, que é ali na... E tem também em Valência, que eles falam, que existe o catalão valenciano, que é diferente do catalão de também Barcelona. É complicado. E falando só para completar o negócio de idioma, eu me lembro que o Antônio Ruais, que foi... eu conheci pessoalmente porque fui aluno do irmão dele, Maurício Ruais, na faculdade. E ele ia fazer muita... E ele é filólogo, ele foi um estudioso dos idiomas, né? E ele dizia que o idioma... O galego era, na opinião dele, era a origem dos idiomas ali ibéricos. Porque é verdade. Porque eles foram celtas. Né? Porque é muito parecido com o português. Por exemplo, em espanhol, filho é hijo, e na Galícia é filho. Filho. Muitas palavras são parecidas. Bem parecidos com o português. O galego é o idioma dos antigos celtas, né? Paulo vai chamar nas cartas deles Gálatas, né? Galego e tal. É um povo que dominou ali da França para em diante, né? E deixou muita herança lá. Você vai no norte de Portugal, por exemplo, você vai e atravessa para a Galícia, tem coisas interessantíssimas. Aquela cruz celta que é a mesma cruz, né? Que tem em cima ela faz um elipse, né? Em vez de... A maneira de armazenar o milho, eles fazem silos que são entreabertos para armazenar o milho no inverno. É muito interessante. E a Espanha também, coisa que falar, cozinha-se muito bem, né? É muito. Aí é uma delícia, é uma especialidade deles, né? As famosas Nesse tapas. aspecto, ter ficado uma semana só foi ótimo, né? Você que é corredor, né? Não, o terno ia voltar com o botãozinho apertadinho e Fica tal. mais um mês lá, se você voltar em vez de corrida, eu vou voltar pro sumô, Cristiano. É a culinária e o vinho, né? O vinho, O vinho também. E lá praticam ainda um esporte que eu já tinha tempo que eu não conhecia, que era o futebol. Lá ainda tem isso. Qual é o seu time? Eu sou Vasco. Mas Tá explicado, tá explicado. Né? Tá aqui o Forel perguntando, fala, Luísio, e o Atlético Paranaense e tal. 25 anos pro Flamengo sem vencer dentro de Curitiba. 25 anos, é emblemático. 2-0, não teve VAR. E com aquela grama sintética, né? Que pra mim é um absurdo. Não, foi aquela coisa. Segue o líder, segue o vice. O líder tá muito difícil. Né? E você vascaíno, não vou Tá na hora do perder. intervalo, né? Não vou perder. Sabe, mapa do intervalo, tem uma boa que teve Flamengo e Vasco. Foi um jogo até mais duro, porque a tradição regional pesa, né? O Flamengo ganhou, como era de esperar. Mas aí foram perguntar a Zico, Zico, você achou o que desse time do Vasco? Ele falou, rapaz, muito ruim, né? Aí ele falou, se jogasse com o Flamengo de 81, você acha que seria quanto? Eu falei, rapaz, 1-0. 1-0? Como assim 1-0? Só 1-0? Rapaz, a gente tá com 70 anos, né? Mas só tá velhinho. Já não aguenta correr. Mas você sabe que já que toda vez que a gente conversa com advogados, a gente acaba mais cedo ou mais tarde falando no politicamente correto, né? Como as pessoas devem se comportar para evitar certos processos, aquela coisa toda e tal. Ontem, eu assisti a partida do Atlético Paranaense com o Flamengo, e eu já trabalhei no Sistema Globo, mas é inacreditável que essas coisas aconteçam na TV Globo. E com um colega meu, que é o Luiz Roberto, que é um bom profissional, não passa de bom, mas um bom profissional. Bom é morrer seu amigo, né? Hã? Bom é morrer seu amigo. Bom é meu amigo. Mas ele chegar para comentarista, que é a melhor comentarista hoje de futebol no Brasil, chama-se Ana Thaís de Matos, é a que tem maior capacidade de analisar uma partida de futebol. Impressionante, não sei. PVC, eu acho... O PVC tem boa memória. Ela é muito boa. O PVC também.
Concordo PVC, com ele. eu acho o maior jornalista Mas é esportivo mais, do Brasil. mas é mais da memória, a capacidade dele. Parte tática também, mano. Agora, ele virou para Ana Thaís e falou assim: Ana Thaís, você que é mulher, me explica uma coisa. Pronto, já. Por que esse Jorge Jesus, isso não é luzes no cabelo? é. Como quem diz assim, você que não entende nada de futebol, mas de mulher entende de beleza? Mas a resposta dela foi boa. Qual foi a resposta dela? Eu não entendo muito disso não, mas Não não é muito a minha praia. Meu cabelo é natural e tal, não sei o que e tal. Mas é um machismo fora de propósito. Indisfarçável, né? Indisfarçável. É anacrônico, né? É anacrônico, Ainda mais em muito rede feio. nacional. É muito feio. Gente, olha, nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com o papo. Tem muitos assuntos, não só a viagem de vocês, mas tem muitos assuntos importantes Acho que para a os gente assuntos falar. que a gente abordou aqui também na abertura, acho que seria bom que vocês pronunciassem. Inclusive, duas delas passam pelo Supremo, um julgamento da check-in e o outro, mais importante, o julgamento dos royalties. Então vamos ao pequeno intervalo e voltamos já com Folha no Ar, primeira A edição. gente faz planos o tempo todo.